Como eu falei no início, enquanto orávamos, nós estamos, nessa semana que passou, eu sempre gosto de ministrar o que eu sinto de Deus, o que eu vejo, o que eu percebo, as necessidades do povo, aquilo que eu converso com as pessoas, a leitura da palavra, e tendo uma sensibilidade para saber que amanhã, hoje à noite ainda e amanhã, você vai ter uma semana de trabalho, de estudo, de faculdade. Recomeça inclusive essa semana os colégios, as faculdades. E então tem um assunto, eu ouvi o pastor Christian comentando sobre isso semana passada, e sobre esses textos, né? E essa semana nós tivemos a visita do Papa Francisco ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude, encerrou hoje no Rio de Janeiro. E é o assunto, você liga a televisão, tanto nos canais abertos quanto nos canais fechados, é só que se fala nos telejornais, né? E um renovo, quem sabe aí, algumas pessoas numa expectativa de um renovo do catolicismo romano ou do cristianismo. O meu objetivo nessa noite não é entrar em nenhuma polêmica, e não é esse o objetivo, mas em cima desses assuntos, em cima de tudo isso que vem acontecendo nessa semana, eu queria que você abrisse comigo Atos capítulo 8, porque eu quero falar com a igreja. Somos o corpo de Cristo, e em cima, eu li muita coisa na internet essa semana e vi muitos comentários em relação a essa questão desse renovo, de tudo que aconteceu no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro essa semana. Milhares, milhões de pessoas, né, afluindo ao Rio. E tudo que está na internet tem uns comentários abaixo. Eu gosto, às vezes, ler mais os comentários do que a notícia, porque as pessoas ficam comentando. É engraçado, né? E eu acho engraçado quando as pessoas fazem, como diz a palavra, né, ousadas asseverações. Vou traduzir. Fazem declarações ousadas. É assim. Cuidado. Daqui uma semana pode levantar alguém e te desmentir. Então, eu estou falando de coisas bíblicas, de coisas escriturísticas. Então, eu venho observando, gente, eu conheço o Evangelho há uns 32 anos. Eu observo as evoluções. Eu estive conversando com um grupo de jovens ontem, em São Leopoldo. O Ângelo, né, nosso tecladista e ministrando louvor essa noite, esteve com os jovens aqui à noite. Estivemos juntos com os adolescentes à tarde aqui também. E eu vejo assim uma grande sede na vida de muitos jovens a respeito de muita coisa que eles estão ouvindo. E nessa percepção da caminhada da igreja evangélica, vou falar de experiência própria, de observação in loco, né? Eu vejo assim como a igreja evangélica tem caminhado nesses últimos 30 anos. Sem sombra de dúvida, o evangelho cresceu muito nesse país. Isso é muito, muito bom. Cresceu o número de evangélicos nesse país. Não sei se o evangelho cresceu, mas o número de evangélicos cresceu bastante. Eu tenho uma grande preocupação, qual é a profundidade de fé e de cristianismo realmente existe no coração dessa grande gama de pessoas. E aí, eu ouço alguns formadores de opinião, cantores, principalmente cantores gospel, fazendo algumas declarações tão infelizes em programas de televisão e na internet, a respeito de educação de filho, a respeito de sexualidade, a respeito de interpretação bíblica, que me assusta um pouco. Então, vamos ler aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Atos 8, a partir do versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo, né, a Filipe, né, aproxima-te deste carro e acompanha-o.
Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá lhe descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. É interessante a figura do eunuco. Ele era um alto oficial, responsável pelos tesouros. Se você trazer isso para uma linguagem mais atual, seria um ministro da fazenda, responsável pelo cofre, responsável por liberação de dinheiro, de um reino, que hoje a Etiópia é um reino miserável, mas naquela época não era. Então, e esse homem tinha um hábito. Primeiro, ele é etíope. A Bíblia não revela, mas dá a entender sim que ele não era hebreu, ele não era descendente de hebreus nem de judeus. Mas talvez nas suas leituras, nos seus estudos a respeito das divindades do Antigo Oriente Próximo, daquela época, ele descobriu no Deus de Israel e no culto que havia em Jerusalém uma forma de cultuar a um Deus que estava acima de todos os outros deuses daquela região. Então ele pagava o preço de sair da Etiópia, lá no norte da África, viajar. Hoje é barbada você pegar um avião, sair da Etiópia e ir para Jerusalém, mas naquela época era numa carruagem. E não é naquela carruagem que você lembra do tempo das diligências, né? Não, isso é 200 anos atrás, ou 100 e poucos anos atrás. A gente está falando aqui de 2000 anos atrás. Embora os romanos, eles calçassem muitas de suas estradas, não eram estradas maravilhosas, como nós temos hoje, né? Lisinhas, asfaltadinhas. Então esse homem pagava um preço muito grande, muito alto, para ir, como um judeu fazia, uma vez por ano, aqueles que podiam, eles iam a Jerusalém para adorar a Deus. No dia de Pentecostes, havia muitos judeus, inclusive da dispersão, quando o Espírito Santo desce lá, e eles ficam admirados, porque aqueles 120 homens que estão ali, Atos capítulo 2 registra isso, aqueles 120 pessoas que estão ali, começam a falar em línguas, só que eles começam a falar em línguas conhecidas. Eles eram judeus, só falavam hebraico ou aramaico, mas eles começaram a falar latim, começaram a falar a língua dos macedônios, o grego e isso e aquilo. As pessoas que estavam ali ficaram admiradas naquele dom, naquela coisa sobrenatural que aconteceu. E ali Pedro toma a palavra, fala: olha, eles não estão bêbados, nem alcoolizados, é o poder do Espírito Santo que tomou a vida deles. E naquele dia, 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas convertem. Você pode ler isso em Atos capítulo 2. Então, nesse contexto em que nós estamos vendo, nós começamos a perceber que tinha muita gente, e a grande luta de Jesus para com os judeus e os fariseus principalmente, e os mestres da lei, os escribas, os que copiavam a palavra, era que eles colocavam sobre o povo um fardo muito pesado. Eles tinham uma interpretação muito, muito própria da lei de Moisés, colocando sobre o povo fardo pesado muitas vezes. E Jesus, ele combateu, ele teve embates muito grandes contra esses homens, por causa da sua religiosidade e não da sua espiritualidade. E aí vem, e esse texto ele vai nos revelar, e logo adiante vai ter um outro texto, né, em Atos capítulo 10, nós não vamos conseguir ver isso hoje, mas Atos 10 vai falar sobre um outro homem também, Cornélio, né? Cornélio, que também, a gente vai ver isso num outro domingo, que também era um homem piedoso, fazia suas esmolas, dava suas ofertas, fazia suas orações, mas não tinha ainda a revelação de Cristo na sua vida. Mas aqui, em Atos capítulo 8, esse homem, no versículo 27, fala que ele vinha a Jerusalém para adorar. Então ele pagava um preço de sair da sua pátria, da sua terra, andar quilômetros. Eu não pesquisei isso, mas isso é fácil de fazer. Você bota no Google, vê a distância da Etiópia até Jerusalém. Agora você imagina que isso era feito por terra, numa carruagem. E ele fazia isso, ele saía da sua terra para ir adorar.
Agora, qual é o conceito que nós temos de adoração hoje? Às vezes eu converso com alguns ministros de louvor, adoração é o seguinte: cântico de júbilo, de celebração cântico de adoração lento. Isso não tem nada a ver, gente. Isso é invenção humana. Isso é invenção humana. Adoração é quando você reconhece Deus, e não é por cânticos. Cântico é uma forma de adoração. É a tua vida tem que ser uma vida de adoração. Você reconhece Deus pelo que Ele é. Quando você entende quem Deus é, você o adora. Em oração, em vida, em meditação, em expressão verbal ou não verbal, através dos cânticos. Claro que nós devemos ser um povo que jubila, que canta, que pula, que adora a Deus também com as nossas vidas. Hoje eu ouvi um cântico, fazia muito tempo que eu não ouvia, né? Pai Abraão tem filhos, né? Muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também? Vocês criaram na escolinha, como é que fala? Braço direito. Pai Abraão tem filhos, muitos filhos. E aí, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda e tal. E aí vai, né? É legal, as crianças gostavam disso há muitos anos atrás. Você louva com tua mão, louva com teus pés, louva com a tua alma, louva com a tua voz. Mas principalmente você louva e você adora com a tua vida. Então esse homem, o que ele fazia? Ele tinha a disposição de viajar quilômetros, milhares de quilômetros, para adorar. E qual era a adoração? Era a adoração que era feita no templo, o sacrifício dos animais, a expiação através do sangue, o sumo sacerdote, toda aquela liturgia judaica que existia, do sacrifício do animal, impor as mãos, o bode expiatório, o bode emissário, os cordeiros que eram mortos, e o sacrifício de sangue, a oferta dos ricos, a oferta de quem não tinha condição de levar um animal grande, levava uma pombinha, e assim vai. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que este ritual, esta era a adoração do povo de Israel, e isso chamava a atenção daquele homem, esse eunuco. Então ele ia, vamos pegar uma expressão bem fácil para você entender onde eu quero chegar. Esse eunuco, ele gostava de ir no culto. Amém? Legal, né? Esse eunuco tinha uma segunda característica, no versículo 28. Estava de volta sentado em seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Legal também, né? Poxa, ele está lá com o profeta Isaías aberto, lá no Antigo Testamento. E qual o texto de Isaías que ele estava lendo? Rapidinho. Parabéns. Leu aí ou já sabia? Já sabia, isso é legal. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque como um cordeiro mudo diante de seus tosqueadores, ele não abre a sua boca. Como a ovelha muda, é levado ao matadouro. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados. Então esse homem estava lendo a Bíblia. Então ele gostava de ir na igreja para adorar, certo? Ele andava muito. Então o pessoal que vem de Novo Hamburgo aí, né? De Campo Bom, de Araricá, de Nova Hartz, de Cachoeirinha, seja bem-vindo, né? Lázaro, faz tempo que eu não vi o Lázaro, até que os filhos, né? Só que vem, fica tranquilo, gente. É longe, não tem distância para adorar a Deus. Tem distância para a gente cultuar. Paga o preço. Amém? Amém? Esse eunuco pagava, vinha. Pastor, mas era uma vez por ano. Pois é, mas aí você mora mais perto, dá para vir uma vez por semana, 2, 3, quantos forem necessários. Esse eunuco lia a Bíblia. Legal? Ele lia a Bíblia. Interessante, né? Não é o que ele estava fazendo? Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então ele lia a Bíblia. Sabe, eu converso com muitas pessoas que leem a Bíblia e elas me dizem uma coisa interessante. Mas, pastor, eu leio muita coisa e eu não entendo.
Eu não entendo, pastor. Sabe por quê, gente? Um dia eu ainda vou... Ô, Maico, dá um jeito de pesquisar isso no eBay, em qualquer coisa. Compra um microfone daqueles assim para mim. Bom, eu vou ter que... Mas você vai me ouvir. Sabe o que acontece quando as pessoas leem a Bíblia? O povo, eu tenho observado, eles leem a Bíblia assim, ó. Pegam a Bíblia para ler. Legal, né? Fecham a Bíblia. Segunda de manhã, ele tem que sair de casa 2 minutos antes. Senhor, dá a palavra. Entregaram-se a cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão. Amém, Deus. Não entendi nada, mas aleluia, eu li a tua palavra. Aí no outro dia, vou ler a Bíblia agora. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. Pô, mas um monte de nome, não entendo nada desse negócio mesmo. Então esse eunuco, ele gostava de ir no culto e gostava de ler a Bíblia. Tudo que todo pastor espera que o crente faça. Sabia disso? Todo pastor espera que as ovelhas gostem de congregar, gostem de ler a Bíblia, busquem a Deus. Quando você pergunta, quem leu a Bíblia? As pessoas levantam a mão e dizem, aleluia. Mas eu estou ficando preocupado. Por quê? Logo abaixo, versículo 30, nós vamos voltar depois um pouco assim, mas vamos ler o 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Minha grande preocupação é que a igreja evangélica, ela venha a se tornar, nos próximos anos, talvez em 1, 2, 3 décadas, eu não sei precisar do tempo, hoje as coisas acontecem muito rapidamente, num grupo de religiosos também. Ao invés de irem na missa, eles vêm no culto. Ao invés de ir no centro espírita, eles vêm no culto. Mas não entendem nada a respeito da fé, não entendem nada a respeito da Bíblia, não sabem por que estão aqui, não sabem quem é Jesus, não entendem que precisam de Cristo, se acham muito justos e perfeitos e certos e melhores do que os outros, não entendendo que somos pecadores, que estamos destinados como pecadores ao inferno e somente vamos encontrar com Cristo no céu por causa do sacrifício dele. E isso me assusta. Por que me assusta? Porque eu converso com você. Às vezes não é o que você ou as pessoas me falam, é o que elas não falam. E me dizem, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu fiz, digo, ai. Muda a tua linguagem, querido, fala, Jesus fez por mim o que eu não podia fazer. Você não pode pagar os teus pecados. Você pode ir a Jerusalém adorar, você pode fazer sacrifício, você pode fazer o que você quiser, você pode dar oferta, pode dar dízimo, pode fazer, sabe? E isso me assusta na igreja evangélica, não vou dizer localmente, a igreja evangélica como um todo, fazendo os desafios, né? As fogueiras santas, os propósitos, os sacrifícios financeiros. Puxa, isso me lembra um pouco da época da reforma, quando as indulgências estavam sendo vendidas. Talvez a grande maioria de vocês não saiba do que eu estou falando, mas tem igreja evangélica vendendo indulgência hoje. Vendendo lugar no céu para as pessoas. Isso é triste. Esse homem era um homem religioso. Ele cumpria rituais religiosos. Mas eu gosto, o que me chama a atenção, porque quando uma pessoa, ela pode ser religiosa, mas disposta a entender, a aprender, a receber de Deus. Esse homem, ele estava buscando. Por isso, Deus tira Filipe lá de Samaria, estava num avivamento, muita gente convertendo, e Deus fala com Filipe, sai deste lugar, sai da cidade, desce para o caminho que vai de Jerusalém a Gaza, esse caminho está deserto, e Filipe foi. E quando ele está no caminho, ele vê uma carruagem, e o Espírito Santo fala com ele, vai, corre atrás dessa carruagem, e ele corre. Você imagina, a carruagem está lá, o Filipe correndo, e ele está ouvindo o homem lendo. Eu estava olhando os seguranças do Papa, correndo do lado do Papa Móvel, coitado, né? Eu vi uns meio gordinhos lá, né? De coitado. Eu vi uma segurança, mulher,
meia gordinha, eu digo, essa mulher vai morrer, coitada, daqui a pouquinho. Mas eles iam se revezando, né? Mas o carro a 10 por hora e os caras ali, né? E tem que estar ligado. Você imagina, Felipe correndo lá de uma carruagem, ligado no que está sendo falado. E o cara está lendo. E lendo em voz alta. E Felipe faz uma pergunta crucial: você compreende o que você está lendo? E eu gosto da humildade desse homem. Ele era um homem sábio, inteligente. Ele era etíope, certo? Ele não era hebreu. As escrituras, nesta época, já tinham sido traduzidas para o grego. Então você tinha escrituras em hebraico, alguns trechos em aramaico e grego. Esse homem era etíope. Então ele era um homem dotado de uma certa inteligência para, ou ele estava lendo o Antigo Testamento, lendo o profeta Isaías em hebraico, ou ele estava lendo em grego. Talvez tivesse algum título, né, de estudos, o que não era muito comum naquela época, gente. Não te esqueça, até 100 anos atrás, neste país que nós vivemos, chamado Brasil, nós tínhamos uma taxa de analfabetismo muito grande. Isso diminuiu nos últimos anos, ainda bem. Fora, o meu problema não é os analfabetos, são os analfabetos funcionais. Sabe o que é um analfabeto funcional? Ele sabe pegar um texto e ele lê o texto. Eu tenho um texto aqui, um cartaz que eu vou botar depois, um seminário que o pastor Isaías vai fazer, sobre Seminário Espírito Santo, sua obra, ministérios, dons e serviços. Ele consegue ver o O, E, S, P, I, R, I, T, O, S, A, N, T, O. Só que ele sabe os símbolos, as letras. Aí ele lê uma frase toda, só que ele não sabe o que a frase significa. Isso é um analfabeto funcional. Ele consegue ler, mas não consegue compreender. Sabe onde é que está onde estão os nossos analfabetos funcionais hoje? Nos bancos das escolas. Eles leem pouco. E aí vem para a Bíblia, que é um livro, tem textos aqui que tem 3, 4 mil anos. A minha orientação sempre para as pessoas é: comece a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento, a partir de Mateus, e leia sistematicamente. Nem que você leia um capítulo por dia, mas comece Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2, 3, 4, até o 28, Marcos até o 16, Lucas até o 22, e aí vai. Quando você chegar em Apocalipse, leia direto. Não te preocupe com dragão, com guampa, com serpente. Leia. É para não ficar incompleto. Não fica te preocupando com os símbolos que tem lá. Volte para Mateus e leia todo o Novo Testamento de novo. Depois que você entender quem é Jesus, o papel de Cristo na história da humanidade, quem Jesus é realmente, o Deus que se fez carne, aí você vai ler o Velho Testamento, porque aí você tem que ler o Velho Testamento vendo Jesus no Velho Testamento, entendendo que cada ponto do Velho Testamento apontava para Cristo que viria. Senão nós vamos ver os críticos que fazem quando Deus manda matar, quando Deus manda fazer isso e aquilo, e as pessoas não entendem por que isso está escrito lá. Então, o eunuco, ele tinha uma vida de religiosidade. Uma vida de religiosidade. E às vezes nós temos que vigiar. Gente, eu não falo isso somente para você, eu falo isso para mim também. Eu estou no Evangelho há muito tempo. Há muito tempo. Eu estou mais tempo no Evangelho do que eu estive no mundo. Eu vivi 14, 15 anos no mundo, ligado às questões seculares, sem Deus, cheio de religião na minha cabeça. Minha mãe, eu fiz primeira comunhão, mas minha mãe me levava para tomar passe na macumba, fez segurança na Umbanda, e meu Deus do céu, me levava lá no centro espírita, daquelas mesas que os caras ficavam na mesa, ficavam lá, né, aí baixavam o espírito, e levava no Seixonoye. Minha mãe, eu vou te contar, né, onde falava que tinha Deus, ela estava lá. E ela dizia: não, toda religião é boa, todo caminho leva a Deus, tudo é bom, tudo que fala em Deus é legal, basta ter um coração bom. Bom, aí acabou, né?
totalmente bom, por favor, né? Nem levante a sua mão. Estou falando sério, não existe. Um homem chegou e disse para Jesus: bom mestre, disse, por que me chamas bom? Não há ninguém bom na terra, não. Só um que é Deus. Mas aqui esse conceito de bondade, aquele que faz uma bondadezinha para alguém de vez em quando, eu sou melhor que o meu vizinho macumbeiro. Cuidado, né? Daqui a pouco a igreja evangélica está fazendo ação social menos do que outras religiões. Está alimentando o pobre menos que outros credos religiosos. Está levando roupas para os necessitados menos do que outros credos religiosos. E a gente vai dar-lhe laço neles. Só que alimentar os famintos, vestir o nu, não vai nos dar o céu. Nós devemos fazer isso porque já temos o céu em Cristo Jesus. Devemos fazer isso porque já temos a salvação, não para sermos salvos. Então esse sentimento de religiosidade que havia nesse eunuco, Deus, quando uma pessoa tem um coração que realmente deseja conhecê-lo, Deus vai providenciar, e quem sabe Deus providenciou essa noite para você ouvir essa palavra e dizer: puxa vida, até hoje eu pensei que sendo correto estava tudo bem com Deus. Eu quero te dizer, querido, não está. Não é a tua correção que vai te aproximar de Deus. Você não tem como se aproximar de Deus. É Ele que se aproximou de ti. Foi Jesus que se fez carne. Foi o Deus que se fez carne e veio até mim. Veio me buscar. Veio me resgatar da minha vida errada de pecado que eu vivia. Mas eu era o típico bom pecador. Filho obediente, exemplar, melhor aluno da turma. Nunca me droguei, não bebia, não fumava, era um garoto assim. Se você pegar, as pessoas que me conheceram na minha adolescência, não, Everton, puxa vida, era um baita filho, baita neto, podia ser revoltado, mas não fui, podia ter me drogado, mas não me droguei, podia ter caído no mundo, mas não caí. E eu podia me gabar disso. Eu era legal, eu era justo, aprendi honestidade com a minha mãe e com a minha avó. Aprendi a respeitar os mais velhos com minha mãe e com minha avó. Eu aprendi o respeito para com as pessoas. Aprendi a ser educado com as pessoas desde a minha infância. Não foi a fé que me trouxe isso, não foi o Evangelho que me trouxe isso. O Evangelho lapidou isso, o Evangelho usou isso, aquilo que eu tinha recebido naturalmente na minha vida. Mas o Evangelho mudou o meu coração. Tirou-me de um poço de lama e perdição. Salmos 40. Colocou meus pés sobre a rocha. Então Filipe pergunta para esse homem: tu compreende o que tu estás lendo? E eu fico muito preocupado hoje. Eu pergunto sempre às pessoas: vocês compreendem o que vocês leem? Vocês compreendem o que vocês ouvem? Eu quero te dizer uma coisa: eu vejo muito pouco programa evangélico na televisão. Muito pouco. Vejo muito pouco vídeo de pregações de vários pregadores, a não ser alguns que eu conheço a linha. Porque tem muita porcaria por aí, gente. A pessoa pega um versículo da Bíblia e torce ele, espreme ele. Deixa ele. Espreme ele, para ele dizer o que não diz. Nós vivemos num tempo de um completo relativismo. Cada um faz da Bíblia o que quer. Cada um interpreta a Bíblia conforme seu prazer ou sua necessidade. E aí nós começamos a desenvolver uma vida de religiosidade, onde Deus não está. Onde Deus não está. E eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de convicção. Eu não preciso sentir Deus todo dia. Eu tenho que crer nele todo dia, saber que Ele está comigo todo dia, por fé e por convicção, e não por sentimento. E esse homem tem uma atitude que todos nós deveríamos ter, que eu procuro ter e às vezes não tenho, te confesso. No versículo 30, ele fala: aproxima-te do carro e acompanha. Toda pessoa que já nasceu de novo em Cristo Jesus,
Todo novo nascido, aquele que já converteu, já entendeu que é um pecador, entregou sua vida a Cristo, foi perdoado, teve seus pecados lavados no sangue de Cristo, foi batizado como foi Jesus e tem procurado viver uma vida na presença de Deus, deveria ter a atitude de Filipe, acompanhar aqueles que precisam do Evangelho, andar ao lado deles, andar com eles. Teus amigos, teus vizinhos, parentes. Anda. E pergunta: você compreende o que você está lendo, o que você está vendo, o que você está ouvindo? E esse homem tem uma atitude de humildade. Como eu vou compreender se alguém não me explicar? Versículo 31. Como eu vou compreender? Existem coisas que nós não vamos compreender se alguém não nos explicar. Às vezes eu fico preocupado quando as pessoas elas me dizem: pastor, é pecado isso? É pecado aquilo? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso ir em tal lugar? Eu pergunto para as pessoas: por que está tão preocupado com isso? Com o que você pode, o que você não pode fazer? Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, eu posso ir na boate? Eu posso ir lá na boate, dar uma dançadinha? Eu fiquei pensando: por que ele está preocupado com isso? Por quê? Porque no fundo ele quer ir, mas ele quer saber se ele for, Deus ainda vai aceitá-lo. Ele não entendeu quem é Jesus ainda. Eu digo: pode. Tem gente que vai sair correndo, né? Brincando. Pode. Se você puder, se você conseguir entrar naquele lugar, naquele ambiente de fumaça, de música alta, música pornográfica, de pessoas imorais, e você achar que está junto com aquelas pessoas, você está glorificando a Deus, vá. Ah, pastor, mas não tem como glorificar a Deus nesse lugar. Então, tua pergunta está respondida. Se a Bíblia fala: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, então você bota tudo para a glória de Deus. E aí não é o que eu penso, o que eu acho, porque tem muita gente achando coisas. Você quer ver um outro exemplo? Jovens me perguntam: pastor, eu posso fazer tatuagem? Tem crente que levanta: ah, isso é do diabo, porque a Bíblia fala. Aonde que a Bíblia fala que não pode? Tem gente jovem que vai sair daqui fazer tatuagem amanhã, né? Aonde a Bíblia fala que não pode? Não, mas está lá escrito em Levítico: não marcarás o teu corpo. Gente, Levítico foi escrito há quanto tempo atrás? Você acha que Moisés estava preocupado com tatuagem no século 21? Tá, pastor, mas tu como pastor, examinando a Bíblia, o que tu diria para um jovem como esse? Eu faria perguntas. Eu sempre gosto de fazer as pessoas pensar. Primeiro, por que você quer fazer uma tatuagem? Ah, porque minha amiguinha fez. Ah, então você quer fazer porque outra pessoa fez. Quer dizer, o coração já está meio torto. Porque se ela quer fazer uma tatuagem porque outra pessoa fez, o que mais ela vai querer fazer que outras pessoas estão fazendo também? Na minha época chamava isso de Maria vai. Você conhece o ditado, né? Você está bem antigo também, né? Primeiro, qual é o propósito de fazer uma tatuagem? Segundo, tu já parou para pensar que tatuagem vai marcar teu corpo para toda a vida? Vai te machucar, porque machuca para fazer, penetra agulhas na pele. Não, eu vou tatuar o nome do meu namorado. Quanto tempo vocês estão namorando? 1 semana. Ah, espera mais uma então. Vou fazer que nem aquela propaganda: paga com Visa. Não, mas é o homem da minha vida, a mulher da minha vida, eu descobri. 1 semana depois está lá: o que houve, irmão?
Ah, pastor, terminou. Eu disse, mas nem começou, como é que terminou se não começou? Não, mas já fazia uma semana. Ele me ligou na segunda e disse que não queria mais nada comigo. Mas não era o homem da tua vida? Eu achei. Ainda bem que eu não fiz a tatuagem. Gente, nós temos que começar a pensar. A vida é muito profunda, a vida é um dom muito precioso que Deus nos deu para as pessoas estar vivendo e gastando a sua vida de qualquer jeito. Esculhambando com o corpo, que é o templo do Espírito que Deus te deu, de qualquer jeito. Aí tem gente, tem crente, não, pastor, eu sou crente, eu não faço tatuagem, mas come que nem um condenado, né? E tem aquele desculpa, pastor, crente não bebe, mas tem que compensar, né? E a mesma coisa. Está machucando o corpo. Eu estou dando isso como exemplo, isso não é o fundo que eu estou pregar, porque as pessoas dizem, pode, gente, tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente, nem tudo convém, e aquilo que não convém, eu te dou um conselho, não faça, e vou mais além, a Bíblia fala, se aquilo que você come escandaliza o teu irmão, o que a Bíblia manda fazer? Não come então. Você vai na casa de um irmão e tem frango na casa dele. Tem os crentes mais antigos que não comem frango, né? A não ser que ele tenha visto matar. Sério? Porque aí a Bíblia fala para não comer carne de animal sufocado. Aí ele só come o frango se ele vê que o frango foi degolado e o sangue todo escorrido. Aí come. Se não... Mas você chega na casa de um crente, tem lá mudcilha. Quem gosta de mudcilha aqui? Eu não sou muito chegado, não. Mas tem uns que levantaram a mão bem rapidinho, né? O que é mudcilha? É sangue. Aí você chega o irmãozinho na tua casa, daqueles mais antigos, e fala, ô irmão, tu tem mudcilha? Diz, por que, querido? Você não come? Não, a Bíblia fala que é pecado comer mudcilha. Não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar fora então a mudcilha. Você joga com todo o coração pesado. Então, vamos chamar assim, tira daqui, deixa lá. Você até pensou, hoje eu vou comer uma mudcilha com o irmão. Não come a mudcilha com o irmão. Não, pastor, mas... Não come a mudcilha com o irmão. Não escandaliza teu irmão. Depois que ele for embora, você come toda ela sozinho. Ah, pastor, isso é hipocrisia. Não, isso é amor. Se aquilo que você faz diante das pessoas escandaliza elas, não faça. Não faça. Eu falei aqui quinta-feira, eu recebi um torpedo lá da Serra Gaúcha. Segunda-feira passada no programa de rádio. A pessoa disse o seguinte, pastor, eu sou garçom. Você imagina o que vem por aí, né? Eu estava servindo um pastor e a esposa dele aqui hoje no restaurante, eles tomaram um vinho. Quase que eu respondi para ele, gente, você está em Caxias tem italiano bebe vinho que não é brincadeira. Pastor, mas é pecado. Sabe o que eu diria para esse pastor? Nunca mais bebe vinho em restaurante. Ah, mas ele está na serra. Mas se aquilo que você faz escandaliza o teu irmão, não faça com ele. Eu até brinquei quinta-feira, né? Às vezes as pessoas, eu vou na casa de alguém e eu disse, olha, eu tenho uma água aí. Pastor, pega lá na geladeira. Eu digo, não. Vai você e pega. Vá que eu abro a geladeira do irmão e encontre aquela que desce redondo. Hein? Ou a branquinha, aquela 3 Fazenda. Nem tem mais, né? Os mais antigos vão lembrar da 3 Fazenda, né? Meu pai bebia isso. 51. Não, pastor, isso é para as visitas. Então eu não abro a geladeira de ninguém.
A gente vai aprendendo, né? Com o tempo, eu já abri. Chega na casa dos irmãos, tá lá, né? Os irmãozinhos tudo vendo a novela. Não, pastor, é só hoje. A gente não costuma assistir, não, né? É só hoje. É que hoje fulano de tal vai encontrar com fulano de tal. Ah, então você sabe que hoje é o capítulo especial, né? Pastor, é pecado ver novela? Não. Perda de tempo. As histórias não mudam. E cada vez fica pior. Eu fiz uma reunião com as professoras sexta-feira aqui. A gente estava em reunião com as professoras das crianças. Eu digo, gente, eu não quero apavorar vocês. Mas primeiro, não desanimem do trabalho que vocês estão fazendo. Não parem. Por favor, não parem. Por quê? Nós temos professores aqui dentro. Se você soubesse o que está acontecendo com as crianças dentro de algumas escolas, você ficaria escandalizado. Gente, eu não posso falar de púlpito algumas coisas. Uma irmã que é professora disse, pastor, às vezes eu vejo as meninas entrando no banheiro e elas falam umas coisas que eu nem sabia que existiam. Ela é adulta. É aquela história da mãe que senta com a filhinha de 10 anos e fala, filha, mamãe quer falar com você sobre sexo. Aí ela vira para a mãe, tá mãe, o que tu quer saber? E se nós não aprofundarmos nossa vida em Cristo com a palavra e ficarmos só no lendo a Bíblia, indo ao culto como esse eunuco, e só achando que isso é suficiente, e não vermos que nós precisamos desenvolver uma vida de comunhão com Deus na palavra dEle, em oração, no congregar, em comunhão com pessoas que andam com Cristo. Eu ia pregar sobre isso nessa noite, mas daqui a umas 2 semanas eu vou falar sobre isso. Companheiro, sou daqueles que te temem, daqueles que guardam e amam a tua palavra. Então, querido, se nós não entendermos que precisamos buscar socorro, me explica, pastor, explica para mim esse texto, explica para mim esse conceito, explica para mim esse princípio, porque eu não entendi ainda isto. Explica para mim, pastor, como é que eu trato essa situação. Pastor, eu sonho e eu tenho pensamentos impuros, eu tenho isso, tenho aquilo. Como é que eu trato com isso? Como é que eu trato com a minha ira? Como é que eu trato com a minha indignação? Como é que eu trato com a tentação que me assola todo dia lá na rua? Como é que eu vejo isso na minha vida? Eu não vejo as pessoas me perguntarem isso. Eu não vejo as pessoas preocupadas com o pecado. Eu vejo elas preocupadas se elas vão ter casa, se elas vão ter carro, como é que vai estar o trabalho delas, como é que vai estar isso, vai estar aquilo. Tudo isso faz parte da vida, gente, mas o pecado nos afasta de Deus. E a religiosidade nos dá uma falsa sensação de bem-estar. Às vezes a religiosidade é pior que a incredulidade. Porque o religioso pensa que está bem, o incrédulo sabe que está mal. Mas eu vou no culto, eu dou dízimo, eu oro, amém. Mas a minha pergunta é, você sabe quem é Jesus? Você já teve essa explicação? Você tem coração e ouvidos abertos, como esse homem do versículo 31 até o 34? Ele diz, como poder entender? Convida Filipe para subir a sentar com ele. Você tem convidado quem para sentar contigo e te explicar a palavra de Deus? Esses dias eu estava conversando com o Daniel, no ano passado, pessoas que nós ganhamos para Jesus, batizamos essas pessoas, e ele foi visitar, e disse, pastor, a irmã está estudando a Bíblia com os testemunhos de Jeová. Eu digo, não pode. Eu digo, pode, pastor. É porque às vezes nós, crentes, não temos a paciência de sentar com alguém e explicar a Bíblia para ela. Os testemunhos de Jeová têm. E eu quero dizer uma coisa a você, me perdoe a sinceridade e a firmeza. Se você está estudando a Bíblia com o testemunho de Jeová, manda eles embora. Eles são heréticos, eles vão te ensinar errado, vão te levar para o inferno. Ah, mas eles falam tão bem. E tem os mormons, que são todos, antigamente os mormons, todos uns rapazinhos bonitinhos, sabia? Os elders, eles estudam a Bíblia com as pessoas também. Manda embora, eu não recebo na minha casa. Não, pastor, eu compro até aquelas revistinhas dele, é tão legal. Está dando dinheiro, investindo o teu dinheiro no inferno. Aí eu disse, cara, vai lá e dá um jeito nessa situação. Deu jeito lá, Daniel. Deu jeito. Resolveu. Foi lá e disse, mas está errado isso aí. Mas como? Eles falam de Deus? Falo sim. Que Deus é Jeová, Jesus é uma criatura criada por Deus para ser salvador. Mas isso quebra com todo plano de salvação.
Então, queridos, esse homem tinha um coração, os ouvidos abertos para dizer: sobe aqui, me explica essa passagem da Escritura. De quem que ele está falando? O profeta está falando dele mesmo ou ele está se referindo a outra pessoa? E Filipe pegou aquela deixa, pegou aquele momento. Gente, esse momento pode ser um texto bíblico, pode ser uma necessidade, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema familiar, pode ser um problema no casamento, pode ser um problema lá no trabalho, seja o que for. Quando você tiver uma oportunidade, entre com o Evangelho, entre com o teu testemunho de vida, fala o que Cristo tem feito na sua vida. Pastor, eu não sei versículo nenhum, eu só sei João 3,16, então faz o seguinte, grava João 3,16 e lê para todo mundo que você for evangelizar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, não sei mais do que isso. Você precisa só disso para falar do Evangelho para as pessoas. E fale principalmente daquilo que Jesus fez na sua vida. Como você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso é vida com Deus. E talvez nós vamos sentar junto com irmãos queridos que estão aqui, como um coração do eunuco. Pastor, eu quero a Deus, eu quero. Me disseram que eu tinha que ir numa igreja evangélica, então eu comecei a ir, porque disseram que na igreja evangélica eu ia encontrar alguma coisa que pudesse me ajudar. Não, você não vai encontrar na igreja evangélica, você vai encontrar em Jesus Cristo, aquele que pode te ajudar. E se a igreja evangélica não pregar Jesus, vá para outro lugar onde você vai encontrar Jesus, onde a palavra é aberta e Jesus é anunciado em todos os cultos. Eu posso chegar aqui: olha, tem alguém enfermo, vamos orar pelo enfermo, não tem problema nenhum, Jesus te cura. Tem alguém passando por uma necessidade na sua família, vem cá, vamos orar, Deus vai colocar a mão na tua família, porque Jesus vai entrar na tua casa. Se você tirar Jesus disso, você tira toda a vida disso. Se você tirar Jesus, você tira a essência da vida. Esse homem era um bom religioso, fazia seus sacrifícios, cultuava, estava lendo a Bíblia com coração, e Deus viu. E Deus enviou alguém para ajudá-lo. Enviou alguém que pôde sentar do lado da carruagem. Quanto tempo durou isso? A Bíblia não fala. Talvez algumas horas nessa caminhada. Mas aquele homem uma hora parou e disse: olha, eu posso ser batizado? Você pergunta, como é que ele descobriu isso? Provavelmente Filipe deve ter na pregação: olha, ele está falando de Jesus de Nazaré, que veio, se fez carne, habitou entre nós, os judeus o mataram, mas ele ressuscitou, e ele falou que nós devemos ir. Eu estou inclusive em Samaria pregando Jesus, estamos batizando muitas pessoas lá, porque o batismo é o sinal de que você realmente está morrendo para a velha vida e ressuscitando para uma vida nova e tal lá. Eu imagino a conversa, as perguntas do eunuco, as respostas de Filipe em cima da palavra, e daqui a pouco esse homem vê a água, o Espírito Santo toca o coração dele e fala: olha, tem água ali, eu posso ser batizado? E Filipe fala: olha, tu pode, é lícito se tu crê. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe mandou parar aquela carruagem, desceu com o eunuco da carruagem, foi até a água, batizou o eunuco subiu na carruagem, foi para a sua terra. Filipe, Deus o toma e leva para outro lugar. Provavelmente eles nunca mais se viram, mas aquele homem foi salvo para a sua terra. Aquele homem veio adorar em Jerusalém a um Deus que ele não conhecia de ouvir falar, como Jó. E ele volta para sua casa, para sua terra, salvo, perdoado, num relacionamento agora pessoal com um Deus que o ama e que deu a vida dele por ele. Então nós temos que tomar um cuidado, gente. Eu luto com todas as minhas forças, mas talvez eu esteja repetindo isso muito frequentemente, mas é uma realidade. Hoje eu falei para minha esposa: olha minhas mãos. Fiz assim, né? Antigamente elas eram lisinhas, né? Aqui ainda continua lisinho, mas aqui. Eu disse para ela: olha assim, olha isso, como é que está esse negócio. A minha pele está enrugando. Ela disse para mim: tu está ficando velho. Eu digo: eu sei disso, não precisa me dizer. É isso que eu estou querendo te dizer, eu estou ficando velho.
Mas enquanto tiver voz, eu vou continuar falando de Jesus para as pessoas. O Evangelho é vida, é Cristo, é salvação, é eternidade, cura, dinheiro, bens materiais, tudo isso é só a consequência de uma vida com Deus e vivemos nessa terra. Mas o primordial, o essencial é a convicção de que Jesus deu a sua vida por mim e de que eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Estou ficando velho, um dia eu vou partir dessa vida se Cristo não vier. Mas por causa desta revelação, eu vou partir para estar com Ele por toda a eternidade. Minha juventude passou, o vigor físico não é o mesmo, a beleza vai ficando para trás. No meu caso nunca existiu, né? Mas em alguns casos já existiram. Eu fui esperto, eu conheci uma mulher bonita, ela falou que queria casar comigo, quer dizer, eu perguntei se ela queria casar comigo, ela disse que sim, então vamos casar logo antes que te arrependa, né? Vamos logo, antes tu mude ideia, antes tu caia na real. Eu brinco com isso, mas eu tenho foto para provar, que eu era feio pra caramba. Mas ela gostou, né? Eu pergunto para ela às vezes: e aí, Pedro, tu me amas? Mas enquanto houver fôlego de vida, eu quero falar de Jesus, de um Salvador, de um amigo que anda comigo todo dia, de um Deus pessoal. Eu quero fugir do pecado, pedir a Deus que me ajude. A Bíblia fala que não sobreveio sobre mim e sobre nenhum de nós tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação Deus providenciou o livramento, de sorte que nós possamos suportá-la. Quando eu peco, meu coração chora, porque eu sei que eu não consegui resistir e que eu entristeci o coração de Deus. Mas eu sei também que Ele me perdoa, e quando eu peço perdão e me arrependo, eu esqueço daquilo que ficou para trás, não fico remoendo também, porque eu sei que se eu fizer isso, o diabo vai ficar me incomodando. Você pecou, irmão? Te arrependa e peça perdão a Deus. E tome uma decisão: Senhor, me ajuda a vencer. Não mais voltarei a isso. E segue a vida olhando para frente. Não fique remoendo o pecado do passado. Aquilo que você já confessou, Deus já te perdoou. Amém? Aquilo que você já confessou, Deus já te perdoou. Eu queria orar contigo nessa noite. Eu queria orar contigo, para que não exista no teu coração sentimento, e se existe, você possa transformar nessa noite esse sentimento, dizer: Jesus, eu tenho sido um religioso, eu realmente ainda não me rendi a Ti, eu ainda tenho minhas resistências, ainda estou com o pé no freio assim, ó Deus, estou olhando, eu vejo às vezes pessoas 2 anos, 3 anos, 4 anos dentro da igreja, ainda não batizaram, e elas falam para mim: não batizei ainda, pastor, não estou preparado. Digo: querido, por que você não está preparado? Não, pastor, eu não me sinto preparado. Eu digo: tá bom, tu não te sente, mas eu quero saber tua convicção de fé. Como assim? Eu não tenho que abandonar isso, abandonar aquilo outro. Pessoas que querem consertar sua vida conjugal, por exemplo, vivem juntas, não são casadas, elas me procuram e dizem: pastor, eu queria casar, mas eu tenho que batizar antes, ou eu queria batizar, mas eu tenho que casar antes. Eu digo: onde é que te disseram isso? Batismo é uma questão pessoal, batismo é para salvação e é individual. Se você, nesta noite, nós não temos um tanque batismal aqui, mas se nessa noite você viesse aqui dizer: pastor, eu entendi o que tu estás falando, eu tenho sido um religioso, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser batizado, eu te batizaria nessa noite, de roupa e tudo como você está, eu entraria na piscina contigo, sem problema algum. Um dia nós batizamos no retiro de jovens, ali na FENAC,
Um jovem, ele disse, não, eu tenho que ser batizado hoje, eu quero ser batizado hoje. Nós botamos ele dentro daquele, sabe ali perto quem conhece a FENAC, perto onde os gurizados andam de skate, tem uma fonte ali, uma água suja. Aí um jovem corajoso, meia-noite, entrou lá e batizou o outro. Uma vez eu batizei um casal, também nós batizamos eles bem tarde da noite. Já batizei gente no inverno, água fria, aleluia. Mas a pessoa queria, ela entendeu, eu quero morrer para os meus pecados, eu quero morrer para a minha velha natureza, eu quero enterrar o velho Everton. E o batismo é isso, é um testemunho de que o velho Everton foi sepultado. Ele vai querer ressuscitar, mas a gente vai falar, fica aí, porque agora Cristo vive em mim. O eunuco era um religioso. Depois, num outro culto, eu vou falar sobre Cornélio, que tinha umas outras características diferentes do eunuco. Nós temos que ter cuidado, gente. Muitas vezes, do nosso lado, no banco da igreja, no banco da congregação, estão sentadas pessoas desejosas de Cristo, mas ainda não entenderam quem é Jesus. E talvez daqui eu não consiga alcançar todos. Mas se você tem um amigo, se você tem um parente que ainda não entendeu, e sair daqui e vai te perguntar o que ele quis dizer, você fala para ele, eu vou te explicar. Senta aqui, abre a Bíblia para ele e explica primeiro que ele é um pecador. Como pecador ele está destinado ao inferno, e todos são pecadores. Qual o Daniel, eu citei um versículo, pastor, eu dei um versículo para o povo estudar, Romanos 3, 23. O que fala lá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhum justo, nenhum sequer sobre a terra. Explica, abre Romanos, estude Romanos para ensinar as pessoas. Depois estude João, estude Romanos e João junto, você vai ver o Salvador. Vai ver que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu quero orar contigo nessa noite, amém? Quero te dar a oportunidade, fique sentado onde você está, eu queria que você baixasse a tua cabeça. Te dar a oportunidade nessa noite, se você tem vivido uma vida mais de religioso do que realmente um filho de Deus, gozando das prerrogativas de um filho de Deus, de ter acesso ao Pai, de falar com o Pai, de sentar no colo do Pai, de pedir as coisas para o Pai, de agradecer ao Pai, de contar com a proteção do Pai, o Pai eterno. Se você não tem desfrutado disso, porque você ainda não entendeu que você precisa entregar a tua vida a Jesus Cristo. Deixar a vida de religiosidade, pastor, de repente você até dízimo dá oferta e participa, mas passa um ano, passa dois, você não batizou ainda, você ainda não entregou toda a tua vida a Jesus. Eu quero te dizer que você ainda não experimentou a graça, a totalidade da graça de Deus na tua vida, e Ele quer te dar isso. Te dá a certeza de salvação, de que teus pecados todos são perdoados, de que você tem a vida eterna, não porque você é bom ou você é mau, mas porque Cristo pagou o preço por mim e por ti. Queria orar contigo, fecha teus olhos, baixa tua cabeça. Nessa noite você gostaria de dizer, Jesus, é verdade, eu tenho sido religioso, eu tenho vivido mais uma vida de religioso do que realmente um relacionamento pessoal contigo. E nessa noite, como o eunuco entendeu naquele dia, naquela estrada deserta, a explicação de Filipe, hoje eu entendi, o Espírito Santo me ensinou que eu preciso de ti, Jesus. Ele deve continuar indo ao templo, indo ao culto, fazendo todas as coisas, mas agora fazendo porque entende. E se nessa noite você precisa dizer, Jesus, eu quero render a minha vida a ti, totalmente, entregar a minha vida a ti, totalmente. Se você já fez isso, não precisa fazer de novo, mas quem sabe você um dia fez e está meio parado no caminho,
Então você só tem que pedir: Senhor, renova aquela decisão que eu tomei um dia. Mas vieram os problemas, as dificuldades, e eu desanimei, eu fui parando na caminhada. Vieram as decepções e frustrações humanas, que me tiraram da visão, me tiraram do propósito. Mas nesta noite, meu coração é aquecido pela Tua presença. Eu quero Te pedir: renova a minha vida, renova a minha salvação. Faça o que Salmo 51 diz: restitui-me a alegria da salvação. O salmista diz no Salmo 51. Se você precisa fazer essa oração, dizer: Jesus, eu te entrego a minha vida. Ou: Jesus, eu te peço, renova a minha salvação, renova a minha vida, a minha convicção. Levante sua mão onde você está, com os olhos fechados mesmo. Levante sua mão. Sabe, veio o abatimento, o cansaço, vem as dúvidas, vem o tempo passando, você já não frutifica mais. É como uma árvore sem frutos. Vamos ficar todos de pé. Você tem vivido mais uma vida de religioso do que um relacionamento com Deus. Eu quero orar contigo, onde você está. Amém? Amém? Feche os olhos. Você que levantou a mão antes, ou mesmo se você não levantou a mão, mas agora Deus está tocando teu coração e você quer fazer essa oração, coloque a mão no teu coração e repita comigo essa oração. Diga: Jesus, eu tenho vivido uma vida de religiosidade, mas nesta noite o Espírito Santo, pela palavra, tocou meu coração e me convenceu que eu preciso ter uma vida de intimidade contigo. Perdoa-me, limpa-me de todo o meu pecado e me dá, Jesus, a convicção de que eu posso desfrutar de uma nova vida contigo, Jesus. Me perdoa por duvidar do teu amor e do teu perdão. Nesta noite, eu me rendo completamente a Ti. E eu te peço, me ajuda nesta caminhada, que eu começo ou recomeço nesta noite. Tira de mim toda a religiosidade e coloca em mim a Tua vida. Eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Em Teu nome, Jesus Cristo, é que eu oro. Amém. Eu queria pedir a você que está passando por essas dificuldades, está passando por essas lutas, que você me procurasse ainda hoje, a mim e alguns irmãos, Daniel, Vanderlei, Joel, pessoas que vão estar aqui à frente, nos procurasse e dissesse: olha, o que o pastor falou é verdade, eu tenho vivido uma vida de religioso mesmo. O Nelson pode ajudar aqui também, e as esposas, né? O Serginho. Como é que eu posso fazer daqui para frente para ter uma vida diferente? E nós vamos te ajudar. Não quero despertar no teu coração um sentimentalismo, eu quero despertar no teu coração convicção. E quando você vier quinta-feira para a reunião, você vai vir com um coração diferente. Quando você vier na ceia domingo que vem, você vai vir para comer o pão e beber do cálice cheio de alegria, dizendo: é essa vida que eu preciso mesmo, é essa vida que eu necessito mesmo. Amém? Então você que levantou a mão antes, nos procure, nós queremos te ajudar. Eu quero te ajudar, queridos. Só que eu sou um, né? Então vamos chamando outros irmãos para nos ajudarem, para te explicar. Fala: me explica isso, eu não entendi direito. E se você não levantou a mão, mas tem dúvida, não sai daqui com dúvida. Vem até aqui e diga: Jesus, nós temos um grupo de crescimento que funciona aqui na igreja.
Daniel cuida. Terça-feira agora, de 15 em 15 dias, terça-feira agora tem reunião. Daniel tem tratado desse assunto. Graça, justificação pela graça, justificação pela fé, salvação, salvação somente em Cristo Jesus. O que é o pecado? Por que o pecado nos afasta de Deus? Venha, gente. Como é que é o nome da novela das 8 mesmo? Ninguém vai querer dizer, né? Como é que é o nome? Eu não sei mesmo, gente. Ajuda aí. Hã? Amor à vida. É isso? Você quer ter amor à tua vida? Deixa terça-feira a novela de lado, vem aqui à noite, Daniel vai estar aqui e vai estar explicando um pouco mais do que eu falei hoje. Um grupo menor é sempre mais fácil a gente explicar as coisas para as pessoas, esclarecer dúvidas. Tem feito isso com jovens, tem sido bem legal, a gente senta, fala da palavra. Então, queridos, ame a sua vida, busque a Deus, porque a vida passa rápido, mas a eternidade vai durar por toda a eternidade. Amém? Amém? Você pode sentar. Eu queria chamar o Augusto e trazer a Isabela aqui. Nós vamos consagrar a Isabela, está com 2 meses. E as pessoas que vieram juntos, né? Os testemunhas e tal. Cadê o povo? Eu vi o... Ah, foi arrebatado? Ô, Magrão, onde é que tu anda? Traz essa moça aqui. Tem uma escada aqui, ela é um pouquinho mais alta. Ajuda ali, Daniel. Pessoal. Tem foto aí? Onde é que está a foto? Cadê o fotógrafo? Mainã. Vamos lá. Tudo bem? Essa moça aqui, deixa eu pegar ela. Ah, tu quer tirar aqui? Moça linda, bem tranquilona, o colinho é bom também, né? Tá quentinho. Vai, mãe, não, bate a foto aí. Vamos bater do lado de cá. Vai. Sempre dá, né? Ela tá dormindo, né? Que beleza. Agora acordou. Família grande, hein? Certo. Vamos orar por ela. Estenda as tuas mãos em nome de Jesus. Pai, nós oramos conforme a tua palavra nos orienta, Senhor, a orar sempre e em todo o tempo. E nós colocamos diante de ti a vida, Senhor Jesus, desta criança, a vida da Isabela. E nós te pedimos, Senhor, que tua mão seja sobre ela, como presente de Deus aos pais, aos avós, aos tios, a toda a família. Obrigado pela vida dela, Senhor. E nós pedimos que tu venhas guardá-la todos os dias da sua vida, e que ela possa crescer e conhecer um Deus vivo, não uma religião, um credo religioso, um ritual, mas um Deus vivo. Ela possa crescer e encontrar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Seus pais podem ajudar e orientá-la sempre no caminho que ela deve seguir. Ajuda-os nisso, Senhor, na tarefa de instruí-la, de educá-la, de cuidar dela, não somente do seu físico, com alimento e roupas, mas, Senhor, da sua alma, orientando, educando, ensinando. Desfazemos toda e qualquer maldição, Senhor, quebramos cadeias do passado em nome de Jesus, e pedimos que a tua boa mão seja com essa criança todos os dias de sua vida, em nome de Jesus, Pai. Consagramos e apresentamos a Isabela a ti, em nome de Cristo oramos. Amém.
Amém? Deixa eu ficar aqui, que deu aqui. Vai, Mainá.